Oi, gente, então essa é a quinta aula da disciplina de Mecânica dos Fluidos, corresponde à terceira parte da matéria, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre turbulência, que é uma parte mais teórica. Então, primeiro, qual que é a definição de turbulência? A definição é o aparecimento de instabilidades em um escoamento que era originalmente instável. As características: a turbulência ela é irregular, ela tem alta difusibilidade, tem um alto número de Reynolds. Basicamente, a gente vai ter flutuações tridimensionais de vorticidade e ela é altamente dissipativa. Existem vários tipos de escoamento onde a gente vai ter a presença de turbulência. O primeiro tipo que a gente vai ver são cisalhantes livres ou puros. Depois a gente tem os parentais, também chamados de camada limite, os rotativos, Taylor-Coué, e os com convecção, que seria o Rayleigh-Bernard, certo? Então, primeiro, os escoamentos cisalhantes puros. Então, a gente tem o desenvolvimento a partir da diferença de velocidade. Então, a gente tem uma diferença de velocidade, essa diferença vai se desenvolver, a gente vai ter uma ampliação das instabilidades que geram ondulações. Então, diferença de velocidade, ampliação das instabilidades e as ondulações geradas, certo? Basicamente, nesse caso, as cristas, que são os pontos mais altos, elas se movem mais rapidamente que os vales. Então, a gente vai ter um enroscamento, ou seja, as cristas se movendo mais rápido que os vales vão gerar estruturas parecidas com essa aqui que eu estou desenhando, certo? E esses enroscamentos também são chamados de instabilidades de Kelvin-Helmholtz, certo? Basicamente, a gente vai ter uma camada de mistura gerada por essa diferença de velocidade. Então, a gente vai ter um movimento em espiral que vai envolver essas duas camadas, certo? Basicamente, a gente vai ter instabilidades 2D no início, que vão se transformar em instabilidades 3D, certo? Aqui a gente só tem um exemplo extra, que é o que acontece nos jatos. Então, aqui, o ponto 1 é o que está saindo diretamente dos jatos, e a gente vai chegando até o 7, que é o desenvolvimento. Então, no 1 eu vou ter o meu bocal convergente, depois em 2 eu tenho o núcleo de escoamento potencial, em 3 eu tenho o meu toroide de alta concentração de vorticidades, eu começo a montar as minhas cristas, os meus vales. Em 4 eu já tenho vorticidades bidimensionais, daí eu vou desenvolvendo até chegar em 5, onde eu tenho um aparelhamento de vórtices anulares. Em 6, que eu já tenho oscilações tridimensionais. E em 7, que toda essa turbulência se degenera, certo? Agora, a camada limite. Basicamente, eu tenho a minha placa, o meu fluido se movimentando sobre esse corpo sólido, sobre essa placa, a um número de Reynolds elevado, certo? Basicamente, esse tipo de movimento turbulento, ele é formado por efeitos viscosos, certo? Então, basicamente, quais que são as fases? Primeiro, a gente tem algumas ondas bem simplesinhas, certo? Depois a gente vai ter oscilações transversais sobre essas ondas, que tem forma de grampo de cabelo. Depois a gente vai ter uma indução não linear dos processos de bombeamento de fluido vertical e do surgimento dos cristais das instabilidades, que são chamados bursts turbulentos. Depois a gente vai ter os spots turbulentos, que seria a reorganização. Por último, a gente tem uma turbulência 3D. Então, passo a passo. Primeiro a gente vai ter ondas mais simples, depois a gente tem oscilações transversais, que seriam os grampos de cabelo. Depois a gente tem os bursts turbulentos, que são ainda mais instáveis. Depois os spots turbulentos, que seriam a reorganização. E por último, a nossa turbulência tridimensional, certo? Eu desenho uma exemplificação conforme da complexidade, que vai aumentando conforme o número de Reynolds aumenta. Depois a gente tem Taylor-Coué. Basicamente, esse tipo de turbulência acontece em escoamentos isotérmicos no interior de uma carcaça que fica entre dois cilindros concêntricos rotativos, certo? Então, toda essa estrutura vai gerar toroides rotativos, certo? Então, primeiro, a gente tem uma diferença de velocidade angular entre esses dois cilindros. Essa diferença da velocidade, como a gente já viu, que gera as perturbações que vão se amplificar até que elas se degeneram em turbulência.
Então, basicamente, ao longo do cilindro, é essa estruturinha que a gente vai ter, essa estrutura de turbulência, certo? Daí a gente tem também o Rayleigh-Bernard. Basicamente, o fluido está entre duas placas, só que a inferior é aquecida. Nesse caso, a gente tem conservação de massa, e o movimento ele se manifesta forçosamente devido a essa diferença de temperatura na forma de instabilidades. E elas têm um movimento ascendente e descendente. Então, eu vou ter aqui essa pluma térmica, certo? Com movimento ascendente e descendente. E por último, uma exemplificação que também serve como exercício é o estudo do passo a passo do escoamento em torno de um cilindro. Então, primeiro, a gente tem esse escoamento laminar, onde meu Reynolds é menor do que 5, então ele é completamente laminar, as linhas de corrente são organizadas, a gente não tem descolamento da camada limite, e nesse caso as forças viscosas superam as forças de inércia. No segundo caso, eu já tenho Reynolds entre 5 e 40. O escoamento ainda é laminar, mas a gente tem o aparecimento de pequenos vórtices, só que eles são pequenos ainda e organizados. E a gente já tem aqui o descolamento da camada limite, certo? Depois a gente vai ter um intervalo de 40 a 200 para o meu Reynolds. Basicamente eu vou ter o desprendimento de vórtices aqui na extremidade. O movimento desses vórtices é alternado, organizado e em fase, certo? Esses vórtices se deslocando caracterizam a esteira de von Karman, mas ele ainda é laminar, certo? Porque ele ainda é alternado, organizado em fase. Aqui a gente tem o nosso quarto caso, onde o meu Reynolds vai de 200 a 3 vezes 10 a quinta. É um estágio transicional. As instabilidades elas não são coerentes, eu começo a ter uma desorganização. Então, é muito maior as minhas instabilidades, a minha desorganização, a falta de coerência. E por último, eu vou ter um estado turbulento, que é com Reynolds maior do que 3 vezes 10 a quinta, e a gente pode ver que é caótico. O estado ajusante do cilindro, eu tenho uma desorganização total, certo?